Boa tarde, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Jornal Meia Ponte. Aqui quem está falando é o Dr. Lee. Estamos de volta mais uma vez no nosso programa Terapias Naturais, Saúde, Alimentação e Natureza, trazendo para vocês informações de qualidade para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida, para que você possa ter uma vida plena, uma vida com saúde, uma vida com alegria. Então, este programa tem essa função de trazer informações para o seu dia a dia. Espero que você esteja acompanhando nossos programas. Lembrando que esse programa ele fica gravado no nosso canal do YouTube, canal do Spa Pirenópolis Natural, e você pode acessar essas informações em algum momento. Hoje vamos falar sobre o assunto da ansiedade. A ansiedade é um problema que atinge uma grande parte da população. Praticamente todos nós somos pessoas ansiosas, temos ansiedade. A ansiedade, ela está se manifestando no nosso dia a dia e precisamos entender como isso funciona e como podemos equilibrar, controlar essa ansiedade, porque basicamente a ansiedade já faz parte da nossa vida moderna, da nossa vida cotidiana, mas como podemos trabalhar para que ela não extrapole os caminhos, que fiquem caminhos prejudiciais, como a nossa ansiedade pode ser controlada para que ela não vire patológica, para que ela não cause problemas neurológicos, problemas de saúde no seu dia a dia. Então, hoje vamos falar um pouco sobre a ansiedade, o que é a ansiedade, quais os sintomas da ansiedade e quais são os tratamentos que a gente pode fazer para equilibrar, para controlar e até para fazer um tratamento quando a ansiedade está aumentada, está exacerbada. Lembrando que a ansiedade ela é um processo de equilíbrio mental, ela é um equilíbrio da nossa mente, do nosso pensamento. Quando o nosso pensamento ele extravasa, quando o nosso pensamento ele perde o controle, quando a gente começa a desequilibrar, descompensar o pensamento, nesse momento a ansiedade aparece. Então, existe uma necessidade de controlar o pensamento. E como que a gente faz isso? Como a gente controla esse pensamento? Como a gente controla a nossa mente? A nossa mente, ela não quieta, ela não para nem um segundo de pensar, de movimentar, de buscar ideias, palavras, ações. A nossa mente, ela é inquieta por natureza. Mas existem formas, existem recursos que a gente pode estar acalmando a nossa mente, estar equilibrando a nossa mente. A mente, ela é um instrumento espiritual, a mente é um recurso espiritual que foi dado ao ser humano para que o ser humano possa pensar, para que o ser humano possa ser um ser criador. Através da mente, através do pensamento, a gente eleva a energia, a gente cria formas, a gente cria ações, a gente também faz uma avaliação, a gente pensa sobre a própria vida, uma autorreflexão. Então a mente ela precisa ser usada de uma forma instrutiva, de uma forma positiva, de uma forma controlada. Quando a mente ela fica sem controle, quando a mente fica largada, quando a mente vai ao Deus dará, seguindo todas as influências externas que nos atacam, que a gente recebe o tempo todo, a mente ela fica perdida, ela fica sem noção. Então precisamos aprender a controlar a nossa mente. Significa que precisamos ter limite nas influências externas. Tudo aquilo que vem de fora para dentro, a gente precisa filtrar. Tudo aquilo que é excesso de informação, inclusive prejudicial, negativa,
todas as informações que perturbam o nosso equilíbrio mental e o nosso equilíbrio emocional. Essas informações precisam ser filtradas, peneiradas e retiradas. Então, o excesso de contato com rede social, o excesso de celular, de Instagram, de mensagem de WhatsApp, excesso de influências externas, de noticiário, de jornal, de notícias ruins, de acidente, de bomba, de crimes. Todas essas informações são prejudiciais. Todo esse conteúdo que envolve fofoca, que envolve falar da vida dos outros, que envolve ficar pensando em coisas que não têm sentido, coisas que não se tem nenhum benefício, todo esse desgaste da mente que é usada para finalidades que não são instrutivas, que não são benéficas, tudo isso corrói a nossa mente. E a nossa mente, ela fica alimentada por energias que não são favoráveis, energias que não são benéficas. E isso vai se refletir depois na forma que a gente pensa, na forma do nosso pensamento. Então, a minha mente, ela vai refletir as influências externas que eu estou recebendo. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou religiosa, se eu sou uma pessoa que penso coisas positivas das pessoas, se eu faço boas ações, tudo isso se reflete na minha mente. A minha mente, ela é focada e ela vai para um caminho que é um caminho correto. Mas se eu sou uma pessoa perversa, se eu fico falando mal de pessoas, se eu fico reclamando, se eu fico assistindo jornal, se eu fico criando fofocas, criando intrigas, se eu fico alimentando a minha mente com coisas negativas, essa mente, ela também vai estar totalmente descompensada e vai caminhar para esse caminho que é o caminho de uma perversidade, vamos falar assim. Então, eu preciso direcionar a minha mente para uma coisa instrutiva, positiva. Por que que eu vou controlar a minha mente? Por que que eu vou assumir o controle da minha mente pensando coisas positivas? Porque dessa forma eu consigo equilibrar o meu cotidiano, eu consigo equilibrar a minha rotina, eu consigo equilibrar o meu dia a dia e não perco uma parte do meu tempo, uma parte da minha energia gastando em pensamentos que não são produtivos, porque isso vai descompensar a minha mente e lá na frente a minha mente fica dispersa, fica fraca, fica desequilibrada e começa a entrar padrões patológicos, que um desses padrões é a ansiedade. A mente começa a pensar aquilo que não é real, aquilo que não acontece, não vai acontecer, mas ela começa a pensar. Eu começo a ter o que se chama ansiedade por antecipação. Eu começo a me preocupar com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer depois da manhã, com o que vai acontecer com meu filho, com meu parente, com não sei quem, e eu começo a ter uma mente inquieta, descompensada, porque essa mente, ela foi devagar, ela foi criando um desequilíbrio, uma patologia, um ritmo de vida, um sistema que é um sistema descompensado, desequilibrado, e ele vai culminar numa mente inquieta, numa mente totalmente desequilibrada, que começa a ter descompensações mentais. Então, vai ter vários sintomas ligados à ansiedade, começa a ter vários tipos de ansiedade, e aí existe na literatura vários tipos, ansiedade generalizada, crises de ansiedade, crises de pânico, e aí vai outros tipos de ansiedade, aquele tipo que é o chamado toque, que a pessoa fica repetindo a mesma coisa o tempo todo, não consegue controlar, ou a pessoa começa a ter outros processos de distúrbios, que é o chamado bipolar. Uma hora tá com exaltação emocional, está muito exaltado, outra hora está depressivo, começa a ter vários sintomas de descompensação emocional e mental associado, porque não conseguiu
cuidar do ritmo da sua mente, do seu pensamento, e aquilo acaba afetando a parte emocional e a pessoa acaba tendo um sistema de desequilíbrio no seu dia a dia até um ponto que deixa de ser uma coisa simples e começa a se tornar um processo patológico, um processo de descompensação. E realmente, a partir de um determinado momento, não tem mais equilíbrio, não consegue se reequilibrar e precisa de medicação, precisa de um suporte, muitas vezes precisa, inclusive, de medicações mais fortes, medicações químicas também. Então, a ansiedade é uma patologia que atinge as pessoas, e a grande causa da ansiedade é essa forma que a gente deixa a nossa mente ao Deus dará, deixa o nosso pensamento largado, a gente não controla o nosso pensamento, a gente não cuida o que entra dentro da gente, e ao mesmo tempo a gente também não faz essa autoanálise, que o pensamento ele tem essa finalidade. O pensamento ele foi dado ao ser humano como uma dádiva divina, para que o ser humano possa pensar sobre a vida, possa pensar sobre as coisas de uma forma positiva e possa pensar sobre si mesmo. Então eu vou pensar sobre os meus atos, eu vou pensar sobre aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou criando dentro da minha realidade, e eu vou fazer uma reflexão, uma autorreflexão, e essa reflexão ela é positiva, porque ela me ajuda a melhorar na vida, ela me ajuda a ter atitudes positivas durante a vida. Então, o que eu estou falando é que a gente precisa entender que o pensamento é uma coisa benéfica, é uma bênção que a gente recebeu, e a gente precisa cuidar desse pensamento. Todos nós precisamos cuidar do pensamento, para que o pensamento seja um instrumento divino dentro de nós, que o pensamento seja usado de uma forma positiva e não descompensar o pensamento e ele virar um desequilíbrio que vira uma doença, que a doença principal é a ansiedade. Tá bom, pessoal? Vou botar mais uma música. Hoje a gente está ouvindo esse grupo maravilhoso, 14 Bis, e logo voltamos com mais informações. Estamos voltando aqui ao nosso programa Terapias Naturais, e hoje o tema do nosso programa é ansiedade. Então, vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a ansiedade, para que a gente possa entender o que acontece. A gente deve entender uma coisa, é o seguinte: um pouco de ansiedade dentro da nossa vida moderna é normal. A gente precisa um pouco de ansiedade, porque a vida moderna ela tem muitas exigências. A gente fala vida moderna, mas em outras épocas eram outras situações, outros tipos de problemas. Então, a gente vive uma vida onde atualmente existem muitas questões que são envolvidas, e a gente acaba desenvolvendo um pouco de ansiedade no dia a dia, e isso, vamos falar assim, teoricamente, é normal um pouco de ansiedade, porque a vida nossa, ela tem muitas atividades, muitas funções, a gente acorda, a gente precisa trabalhar, a gente vai comer, a gente tem que se relacionar com a família, tem que ser relações com clientes, com amigos, a gente tem vida social, a gente tem uma infinidade de rotinas no dia a dia e precisa de um pouco de atenção, um pouco de esforço. Muitas vezes situações são delicadas, situações que a gente passa são estressantes, existe uma situação muito interessante que eu vou frisar, que é a crise econômica. Então, existe uma situação econômica onde todos nós estamos envolvidos numa dificuldade de sobrevivência, de gerar renda. Pessoas
têm um pouco mais facilidade, outras menos. Numa média, todo mundo tem um esforço para gerar renda, para sobreviver, para pagar as contas, para o seu dia a dia, correndo atrás. Então, isso gera um pouco de ansiedade. Isso é o que eu chamo de vida moderna. E o nosso corpo, ele tem uma adaptação para essa situação, que é uma situação razoavelmente equilibrada. Então, um pouco de ansiedade, uma ansiedade equilibrada é normal. A gente tem no corpo 2 hormônios, que são adrenalina e cortisol, que são os hormônios que já existem no nosso corpo, que atuam nesses momentos de ansiedade, de agitação, nesses momentos que eu preciso de um pouco mais de esforço para poder manter uma rotina. Tem dias que eu estou mais tenso, tem dias que eu estou mais nervoso, tem dias que eu tenho preocupação, tenho coisas para resolver, eu tenho pendências. Isso é o normal da vida de todos nós. Então, o normal é que de manhã o nosso hormônio do cortisol aumente. O cortisol deixa a gente um pouco mais alerta, deixa um pouco mais ligado, deixa a pessoa desperta. Ao mesmo tempo, a adrenalina é o hormônio da reação, é o hormônio da luta, é o hormônio que deve estar equilibrado, mas ele tem horários para estar mais alto, que é o período da manhã. Então, de manhã a gente tem cortisol e adrenalina. Por quê? Porque é a nossa luta diária da vida, de sobrevivência. E isso é normal, faz parte da rotina. O que acontece é que à tarde e à noitinha os hormônios diminuem, o corpo reduz a produção e eu começo a entrar num estado de tranquilidade, de relaxamento. Deveria entrar nesse estado que é a rotina normal. Quando o sol sobe, eu desperto, vou trabalhar. Quando o sol baixa, a energia baixa, eu vou relaxar, vou me preparar para a noite, para descansar, para dormir. E a pessoa que é ansiosa chega nesse horário da tarde, da noite, ela não relaxa, ela não desliga, ela não para, ela está inquieta, ela está ansiosa, aqueles problemas do dia a dia extravasam, aumentam, não tem controle, o pensamento fica descompensado, entra um padrão que é a chamada preocupação, a pessoa começa a preocupação, quer dizer, o excesso de pensamentos descompensados trazem a preocupação, trazem padrões como medo, como pânico, ou irritação, ou depressão, e isso tudo se desequilibra. O que era para ser uma coisa razoavelmente normal, controlável, acaba virando um grande problema, e é nesse momento que a ansiedade se instala. É claro que isso não acontece de uma hora para outra, isso é um processo cumulativo, a gente passa uma vida inteira desgastando o nosso sistema nervoso, a gente vai tendo estresse repetidos, a gente vai tendo traumas, a gente vai tendo desequilíbrios, processos de descompensação, processos de preocupação excessiva, muitas vezes hereditário, e em algum momento isso vira um problema físico, um problema patológico, um problema de doença, e precisa ser tratado. É possível de tratar, existem vários recursos, existem várias formas de tratar, com terapias naturais, com produtos naturais, com ervas, com produtos de qualidade. Eu vou falar um pouco sobre o tratamento agorinha. Então, o que eu estou falando é que um pouco de estresse, um pouco de ansiedade é normal, faz parte da rotina, e o nosso corpo ele tem adaptação para isso. Mas quando passa desse normal e, como eu falei, chega no período da tarde, aquele estresse, aquela ansiedade não passa, aquela ansiedade aumenta, vira uma crise nervosa. Então, vou falar um pouquinho quais são os sintomas da ansiedade que a gente observa nas pessoas, né? A ansiedade, ela tem como sintoma principal a agitação mental, o excesso de pensamento, a cabeça não para de pensar 1 segundo, 1 minuto, pensando, muitas vezes pensamentos repetitivos. Então o mental fica descompensado, começa a pensar sobre problemas, sobre acidentes, entra o padrão do medo, começa a preocupar.
Então, o que era um pensamento desequilibrado vira uma preocupação, e essa preocupação acaba, o excesso de pensamento com a preocupação acabam roubando um pouco a energia dessa pessoa. A cabeça fica com calor, vai ter dor de cabeça, vai ter enxaqueca, vai ter zumbido, vai ter inclusive outros sintomas, sinusite, dor nos olhos, uma variedade de problemas, porque a cabeça está com muita energia, tem muito calor na cabeça, e com isso outras partes do corpo têm menos energia, a parte digestiva fica deficiente, então o processo digestivo fica comprometido, a digestão de proteína, digestão de gorduras, começa a ter gases, começa a ter azia, queimação, pode ter gastrite, a chamada gastrite nervosa, e tem uma variedade de sintomas digestivos que também são presentes. A preocupação, ela consome a energia digestiva da parte metabólica do corpo. E além disso, tem sintomas no peito, no cardíaco e no pulmonar. Então, começa a ter dores no peito, começa a ter palpitação, pode ter pressão alta, pode ter aperto no peito, dificuldade para respirar, pode ter sintomas que lembrem o processo de um problema de coração, de um infarto. Então, dor no peito, dor na axila, dor no braço, dor na região da garganta, aperto na garganta, dificuldade para engolir, dificuldade para falar. Todos esses padrões são padrões da ansiedade. Tem outros sintomas clássicos também, que é a chamada síndrome da perna inquieta. É aquela perna que não consegue parar, o tempo todo está mexendo, aquela perna agitada, cruza para cá, cruza para lá, mexe, fica batendo o tempo todo. A perna inquieta é um sintoma que o corpo, a mente, o emocional não conseguem controlar os membros inferiores, porque não tem energia, está consumindo toda a energia na parte superior, na parte da cabeça, chamada neurosensorial. Então falta energia no cardíaco, no peito, e falta energia no metabólico, na digestão e nas pernas. Essa pessoa tem fadiga, tem cansaço, tem fraqueza. E o grande problema da ansiedade também é a insônia. As pessoas que têm ansiedade associado com preocupação e vários outros processos mentais e emocionais acaba tendo uma insônia, muitas vezes com dificuldade para dormir, não consegue dormir porque pensa demais, o pensamento não acalma, a pessoa não consegue relaxar, então começa a ter quadros de insônia que acabam também consumindo a energia, consumindo a vitalidade, a pessoa fica bem desvitalizada porque não dorme, não relaxa. E além disso, muitas vezes a insônia ocorre de madrugada, no tradicional horário das 3 horas da manhã, que é o horário de fígado. Então a pessoa acorda 3 horas e o pensamento imediatamente entra em ação e começa a pensar, e aí vem a preocupação, vem todos os processos que vem em desequilíbrio, mostrando que esse pensamento está desequilibrado, gerando essa ansiedade, gerando todo um processo que já é uma demonstração de um sistema nervoso também desgastado. Nem preciso falar que o café é um grande agravador desse quadro. O café, como ele é um estimulante do sistema nervoso central, esse sistema nervoso muitas vezes já está desgastado, fragilizado, com traumas, com processos, ele precisa relaxar. Então o café não ajuda, principalmente aquele café tomado na parte da tarde, na parte da noite, quando é o horário que a gente precisaria estar relaxando, desligando a nossa mente, acalmando, entrando num estado de tranquilidade. A gente não deve tomar esse café na parte da tarde, nenhum tipo de estimulante, nem chocolate cacau, nem guaraná, nem Coca-Cola, para que possa ocorrer uma fase do dia onde o corpo possa relaxar, possa se acalmar, possa reduzir a produção de adrenalina, cortisol, e a pessoa consiga se acalmar, controlar
o padrão, o processo da ansiedade. Então, o que eu estou falando para vocês é que o processo da ansiedade tem uma variedade de sintomas e a gente precisa entender como é o nosso quadro de ansiedade para que a gente possa ver como que a gente vai fazer o tratamento. Então, se você tem algum problema de ansiedade, se você conhece alguém da sua família que queira fazer um tratamento natural, preste atenção. No próximo bloco eu vou falar um pouco sobre o tratamento para a ansiedade e formas da gente controlar o nosso pensamento, formas da gente controlar o processo da preocupação e também como regenerar um sistema nervoso desgastado, debilitado, enfraquecido durante todo o processo da vida. É claro que não é fácil regenerar no sistema nervoso, mas é possível sim quando a gente cria uma rotina de vida saudável. Então, vamos ouvir mais uma música aqui do nosso grupo 14 Bis e logo estaremos de volta. Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui na Rádio Jornal Meia Ponte, no nosso programa Terapias Naturais, que vai ao ar todas as terças-feiras, neste horário de 15 às 16 horas. E você pode assistir e ouvir este programa através do nosso canal do YouTube, o canal do Spa Pirenópolis Natural. E agora vamos falar um pouco sobre o tratamento para a ansiedade. Temos vários níveis de ansiedade, então o que eu posso falar para vocês é quando a ansiedade é um nível baixo até um nível médio, a gente pode tratar sim com plantas medicinais e terapias naturais. O principal tratamento que eu recomendo para vocês é com acupuntura. A acupuntura é uma terapia ligado à medicina chinesa e é uma terapia com agulhas. É claro, você já deve ter ouvido falar, você deita na maca e são colocadas agulhas nos pontos indicados dos meridianos e esses pontos têm ação terapêutica, os pontos têm propriedades medicinais e a gente usa a acupuntura para regenerar o sistema nervoso, para acalmar o pensamento, acalmar a preocupação, para baixar essa ansiedade que está na cabeça, esse excesso de pensamento, baixar da cabeça para o peito e para a parte metabólica digestiva. Então, a acupuntura é uma terapia muito indicada para quadros de ansiedade de médio, de baixo a médio grau, inclusive em casos onde o paciente está sendo medicado com medicações ansiolíticas para a ansiedade, é indicado também fazer acupuntura, porque a acupuntura vai equilibrar a energia vital desse paciente e com isso, inclusive, a medicação vai fazer mais efeito, é possível que o paciente melhore a sua qualidade de vida. Então, durante a sessão de acupuntura, o paciente relaxa, o paciente ele entra num estado de bem-estar, de relaxamento, acalmando todo o padrão da ansiedade. É claro que não é só uma sessão, é um tratamento, mas se você tem um quadro desse estilo, sugiro que você inclua a acupuntura no seu tratamento. Fora isso, existem uma variedade de ervas medicinais, eu vou falar aqui de algumas que muitos de vocês já conhecem. Uma erva que eu uso muito é a valeriana. A valeriana é uma erva que é um ansiolítico natural, ela é um calmante do sistema nervoso, ajuda a relaxar, ajuda a baixar a ansiedade, ajuda a acalmar os pensamentos e também ajuda a dormir. A valeriana, inclusive, é indicado
para quadros de insônia, tanto insônias mais leves quanto insônias graves. Você pode usar a valeriana. Ela existe na forma de ervas medicinais, normalmente se usa a raiz da valeriana. Pode inclusive comprar a valeriana encapsulada, você pode tomar cápsulas de valeriana, ou você pode tomar o chá da raiz. Ele tem um gosto meio forte, um aroma meio forte, mas você pode inclusive usar um extrato de valeriana, que é um dos produtos que a gente trabalha. Então a valeriana é muito indicado. E uma erva tradicional para a ansiedade é o maracujá. A folha do maracujá é conhecida vulgarmente, popularmente, como passiflora. A passiflora é um chá feito da folha da valeriana, da folha do maracujá. Vamos lá, vamos concentrar. A folha do maracujá, ela tem uma variedade de tipos de maracujá. O principal é o maracujá doce, mas pode ser o maracujá ácido. Todos eles têm propriedades calmantes. Você pode fazer o chá da folha de maracujá, ou você pode comprar, inclusive, medicamentos de farmácia conhecidos há muitos anos como maracujina. Tem vários medicamentos que são preparados à base de maracujá, outros também chamado passiflora. Outro medicamento que a gente tem usado para ansiedade é o mulungu. Mulungu é uma das plantas atualmente com um efeito calmante e ansiolítico muito bom. Você pode usar o chá do mulungu, ou pode usar o encapsulado de mulungu, também funciona. Além disso, aqui no nosso livro, Guia para a Saúde, na parte de ervas calmantes, dentro do capítulo que é doenças, Guia das Doenças Curadas por Plantas, temos a parte calmante, e temos uma variedade de ervas medicinais que podem ser usadas como ervas calmantes, relaxantes, ervas para baixar a ansiedade, baixar a tensão. Por exemplo, a alfazema, o capim-limão. Eu vou ler um pouco para vocês aqui. Erva cidreira, erva doce, hortelã, chá de marcela, manjericão, chá de mentrasto, poejo. Que mais que temos aqui? O chá de tilha, o chá de camomila, o chá de hipérico. Todas são ervas indicadas como ervas calmantes. Então, com certeza você conhece ervas que vão ajudar a acalmar, relaxar. Todas essas ervas podem ser usadas. É claro que depende muito do grau da sua ansiedade, e vou falar que se o seu grau de ansiedade estiver avançado, se você já estiver perdendo qualidade de vida, já estiver tendo problemas no seu dia a dia de relacionamento, problemas que estejam afetando a sua qualidade de vida, você precisa sim consultar um profissional da saúde qualificado, e você precisa que faça um tratamento com a orientação de um profissional qualificado, de preferência recomendado, que possa acompanhar o seu tratamento. Muitas vezes o paciente com ansiedade não consegue se tratar, não consegue se cuidar, porque a sua cabeça está dispersa, a sua mente está muito agitada, muitas vezes o emocional também está bem desequilibrado, e esse paciente precisa de ajuda, ele precisa de um terapeuta, ele precisa de um profissional da saúde que possa acompanhar o seu tratamento. Então, não tenha vergonha, busque ajuda, peça auxílio, porque vai ser muito bom que você possa receber a medicação correta e alguém possa cuidar de você. Muitas vezes o que a gente precisa é de alguém para cuidar de nós mesmos, alguém que possa fazer esse papel. E em muitos casos é necessário fazer a terapia com o psicólogo, a psicoterapia, porque muitas vezes temos problemas emocionais antigos, temos traumas, temos bloqueios, temos vários tipos de processos emocionais que acabam influenciando o nosso estilo de vida. A gente carrega assim no nosso inconsciente todos os traumas,
todas as crises, todos os estresses que a gente passou desde a infância, adolescência, até na fase adulta, todos os processos de perdas, a gente precisa, assim, de um auxílio terapêutico, muitas vezes com psicólogo. Então, não tenha vergonha de procurar um psicólogo para que você possa contar a sua história, para que você possa abrir seu coração, que alguém possa te receber e possa te acompanhar e te orientar. Então, muitas vezes, associado com o tratamento medicinal, também é indicado a terapia da psicologia. E mais que isso, é muito importante criar uma rotina de vida saudável. Como eu falei, durante o dia a gente trabalha, a gente faz as nossas atividades diárias, mas na tarde e à noite a gente reduz as atividades, se prepara para relaxar, para acalmar. Então fica muito indicado terapias, atividades calmantes, por exemplo, sessões de relaxamento, você ouvir na internet, no YouTube, audições de relaxamento, tem vários muito bons da Lois Hay, tem vários estilos de relaxamentos e meditações guiadas que você pode tentar ouvir, cada dia você ouve um pouquinho, vai criando um hábito de ouvir os relaxamentos. Você pode fazer meditação, mesmo que você tenha dificuldade, comece fazendo de pouquinho em pouquinho. Você pode fazer suas orações, você pode fazer leituras de livros sagrados, você pode ler os salmos da Bíblia, você pode ler provérbios, pode ler o Novo Testamento, você pode fazer suas orações para a sua fé, para a sua devoção. Então, são todos hábitos que ajudam a nos centrar, a nos equilibrar. O resgate da nossa espiritualidade é muito importante para controlar a ansiedade. Então, é aquilo que eu falava, a gente alimenta a nossa mente com coisas positivas, com coisas dignificantes, com coisas elevadas, ao invés de alimentar com coisa de Instagram, de internet, de YouTube, coisas vazias, coisas que não têm sentido para uma vida correta. Então, filtre tudo que você vai acessar, tudo que você vai fazer. Muitas vezes a gente faz isso com nossos filhos pequenos, e não faz com a gente. Então, filtre o seu contato com o mundo externo para que você possa ter um contato positivo com as coisas, e as coisas que você acessa sejam dignificantes, sejam coisas que realmente têm sentido para a vida humana. Então, criar um hábito de vida saudável é muito interessante. E uma coisa que ajuda muito é atividade física, todos os tipos de atividade física, principalmente atividade aeróbica, correr, caminhada, correr na esteira, natação, dança. Atividade física é fundamental para o controle da ansiedade, porque você gasta a energia que está na cabeça e traz essa energia para os membros inferiores, e você consegue baixar o excesso de pensamento, acalmar os pensamentos, e isso vai te trazer um bem-estar muito grande. Então, atividade física, e mais que isso, criar uma rotina para que você possa dormir cedo. Dormir cedo significa que 10 horas da noite você está deitado na sua cama, pronto para dormir, e já apagou a luz. Então, 10 horas é o melhor horário para você ir dormir. 10 horas já escovou o dente, já bebeu água, já foi no banheiro, já deu boa noite para todo mundo, desliga a luz e já está escuro no seu quarto e você vai dormir. 10 horas é o horário que o corpo começa a produzir a melatonina. Melatonina é um hormônio neurotransmissor calmante do nosso corpo, é o hormônio que faz a limpeza do nosso corpo à noite, que limpa o nosso cérebro. E também você pode usar melatonina comprada em farmácia, melatonina em cápsula, você pode tomar ela à noite, ajuda muito a dormir, a acalmar, tá? Mas não substitui a melatonina que o corpo produz. Quando você está dormindo, você vai dormir 10 horas da noite. Então, criar o hábito de dormir 10 horas e acordar cedo, acordar com os passarinhos para começar a sua atividade diária, fazer uma caminhada, uma atividade física, fazer orações, beber bastante água quando acorda,
tomar suco verde, tudo isso faz parte. E outra coisa é o controle da dieta, quando chega de tarde para de noite, quando escurece, o ideal é que a gente já não coma mais ou coma só um lanche muito leve, para que a gente possa ter o aparelho digestivo, o estômago vazio à noite, para que possa dormir bem. Então, todas essas sugestões são importantes. Se você conseguir fazer várias delas, usar as ervas, retirar o café e os estimulantes, fazer audição, o escaldapé também ajuda muito, fazer um escaldapé quente à noite com ervas calmantes. Todas são informações que vão te ajudar muito no controle da ansiedade. Então, pessoal, era isso que eu tinha hoje para vocês. Espero que vocês tenham entendido e agradeço muito a sua companhia e esperamos nos ver em outros programas. Que Deus abençoe a todos e até um próximo programa.